Olá, galera, tudo bem? Nós estamos hoje dando continuidade ao 8º capítulo. A gente está nesse livro aqui, ó, playlist, Como se tornar sobrenatural, o livro do Dr. Joe Dispenza. E esse capítulo, que é o capítulo 8º, que a gente começou na terça-feira, ele fala do caleidoscópio e mind movies. Aí você fala, não falou até agora disso, e hoje a gente vai falar um pouco. Mas ele está preparando, né? Ele está trazendo uma preparação, ele está contando, né, aquela parte introdutória que a gente fez na terça-feira, analisando uma propaganda e por que e como existe essa programação. Aí hoje ele vai falar um pouquinho mais, uma explicação melhor sobre isso, né, que eu vou reproduzir aqui para vocês explicar. Aí depois a gente continua aqui e vou falar um pouco para vocês sobre o que é o caleidoscópio e o que é o Mind Movies. E daí na outra semana a gente vai para uma parte mais prática referente a esse caleidoscópio Mind Movies, tá bom? Bom, vamos lá então, sem grandes delongas, eu vou lendo umas partezinhas aqui para vocês e vou explicando, né? Então tá, anos atrás, né, ele fala aqui que ele tinha aprendido em sala de aula qual que era a definição de hipnose, porque ele também, como eu, é formado em hipnoterapia, como eu já falei para vocês. Então aqui, ó, o que ela é? Ela é uma desorientação do processo inibidor da mente consciente, né? Driblando a mente analítica de forma que o indivíduo se torne altamente responsivo a sugestões e informação na mente subconsciente. Então, deixa eu só tirar aqui um negocinho do WhatsApp, que senão ele fica apitando. O que vai acontecer? Vocês vão ficar ouvindo um apitozinho, vocês não vão prestar atenção. E meu objetivo agora é ter a atenção de vocês. Então tá, então o que ele fala? Você vai confundir a mente analítica. E como é que ele fala aqui? Você vai driblar a mente analítica, né? Para que você possa ser sugestionado. Agora pensa que isso acontece com a gente o tempo inteiro, porque tem muita gente que tem medo de hipnose e acha o seguinte, que a hipnose, o hipnoterapeuta é um salafrário, ele vai dominar você. Gente, a gente está no mundo que a gente precisa ter conhecimento ter as noções básicas de como a gente funciona, de como o sistema funciona, como que funcionam as pessoas que querem nos ludibriar. Porque quando você for para um profissional, você tenha essa questão da confiança, da conversa, para que essa hipnose que acontece com você o tempo todo de forma inadvertida, sem querer, que você não deseja, que entram ideias, sem que você abra essa porta, mas que eles arrombem essa porta para você. Então, o que a gente faz em consultório, né, ou consultório online ou presencial que seja, mas que a gente faz é estritamente profissional. Quando os dois chegam na conclusão, tanto é que você pode gravar as sessões, não tem problema nenhum com isso, quando chegam à conclusão do que querem trabalhar ali. E você sempre vai estar consciente, né? Você mantém uma consciência ali. Você não vai estar dormindo, você não vai virar fantoche, você não vai fazer nada que outra pessoa queira que você não queira. O seu fator crítico ele pode ficar um pouco abaixo, mas ele só concorda com aquilo que ele é benéfico, que ele sabe que ele é benéfico, né? Então é isso. Não tenho medo. Tenho medo de continuar vivendo às cegas. Pré-conceito é quando você tem um conceito não justificado, que foi ali colocado também na sua mente por filmes diversos, que foi te passando medo. A gente tem medo do hipnoterapeuta, a gente tem raiva do advogado. Pô, o advogado está lá para te proteger, para te defender, né? E assim por diante. Então a gente tem que quebrar certos padrões e questionar por que eu tenho esse ou aquele comportamento. Eu até entendo, né? Tem gente que fica com raiva do advogado, porque o advogado era o advogado da parte contrária. E você falou coisas que você não queria ouvir. Mas quem decide é o juiz. Então, graças a Deus, o advogado está trabalhando ali para as partes. E com relação ao hipnoterapeuta, o que acontece? O profissional ali está trabalhando para te ajudar com o teu consentimento, com as melhores ferramentas para tirar o melhor que tem em você, para que você vença os seus obstáculos. Mas vamos continuar aqui, ó. Então ele fala assim, que é para você desorientar, driblar a sua mente analítica, né? Enquanto a mente consciente está preocupada e atarefada tentando entender as coisas, a mente subconsciente aceita tudo sem critério. Se você consegue desorientar pessoas com informação, ou no mundo de hoje com desinformação, olha o que ele fala, hein? Choque ou confusão, você abre a porta para a programação da mente subconsciente. Pensa nessas palavras.
desorientação, né? Porque não é orientação, que a gente tem muito mentira travestida de verdade. Choque, né? Você vai chocar, como é que você faz? Ou confusão, que a pessoa que você fala passa informações contraditórias. Você está criando um gap para você ir direto para o subconsciente, né? Você está criando uma coisa, quando a pessoa não sabe onde ela vai, ela está desorientada, ela abre mais a questão emocional, né? Tudo isso aqui vai pegar forte na emoção, né? Com essas 3 características, 3 possibilidades que ele diz de como você chega no subconsciente. Neste capítulo, vamos aprender como fazer o contrário e reverter a programação negativa a que fomos condicionados durante a maior parte da vida para a programação positiva. Então, galera, o que esse livro faz e o que a gente se propõe enquanto profissionais, né, ou mesmo o autor desse livro, quando ele escreveu esse livro, que você tire o melhor que você tem dentro de você e coloque em prática. E ele vai dar 2 ferramentas que são maravilhosas, que é o caleidoscópio e o Mind Movie, que vocês vão ver logo, logo, tá? Então ele fala, 3 mentes em um cérebro, mente consciente, subconsciente e analítica. Então vamos ver o que é isso aqui, ó. A essa altura, né, ele fala que a gente já sabe que a gente muda de ondas cerebrais de beta para alfa, quando desacelera o neocórtex. Então, o neocórtex é o cérebro analítico pensante. E ele está em beta. O que é beta? São aquelas ondas altas, né? Aí, quando você já fecha os olhos aqui, e você começa a relaxar, você vai de beta para alfa. O que é isso? Você vai para ondas que são mais relaxadas, suscetíveis de... que elas são propiciadoras de abrir essas portas do subconsciente e aceitar a sugestão que vem de fora, tá? Então, são sugestionáveis. Quando as ondas cerebrais ficam mais lentas, você deixa o domínio da mente consciente e entra no reino da mente subconsciente, tá? Podemos dizer que você está de alguma forma consciente e alerta, mas você não está ativamente engajado em pensamento. Então veja como você nunca perde a sua razão, você simplesmente está mais relaxado. A sua consciência está saindo do neocórtex pensante e entrando no mesencéfalo, que eu falei no nosso encontro passado, né? Então, ele sai do neocórtex, que é essa parte aqui analítica, e ele vai entrar, então, no mesencéfalo, que é uma parte do meio aqui, que ela é responsável pelas emoções, pela parte subconsciente da gente, pelo sistema nervoso autônomo, né? Que a gente fala aqui de forma resumida, é SNA, né? Ok. Então, aí ele dá um exemplo que eu já falei até para vocês no nosso encontro passado, que quando a gente vai conversar com alguém que está assistindo TV, né, a pessoa nem responde, muitas vezes porque ela está em alfa, pode até ser que ela esteja em teta, né? Geralmente em alfa, muito relaxada e dentro daquele filme, né? Então ela está recebendo aquilo que vai direto, tudo ali para o subconsciente. Aí ele fala o quê? Pessoas mais ou menos sugestionáveis, que foi também algo que a gente fez ano passado falando, né? Mas só ler essa partezinha aqui para reforçar. Quanto mais sugestionável uma pessoa, menos analítico você é, né? Essa pessoa é, então. O oposto também é verdadeiro. Quanto mais analítico, menos sugestionável a informação que fica. O que significa? Tem gente que é mais emotiva, que é mais emoção, e tem gente que é mais razão. Uma pessoa que ouve alguma coisa, ela já logo se emociona e não questiona, ela é muito mais ligada com a parte emocional. É bom ou ruim? Depende para que horas você está usando aquilo, né? Como é que você se deixa emocionar por alguma coisa que vem de fora. Ou de dentro, né? Alguma lembrança, alguma coisa assim. E aí tem as pessoas que são muito analíticas, que elas são muito críticas, que elas estão o tempo todo só racionalizando, né? Ao invés de sentir as coisas. Então são esses 2 perfis, quando você pode pensar em alguém mais ou menos sugestionável e que é bom dependendo da situação, dependendo não. Bom, vamos lá. Aí, aqui ele traz um esqueminha que, na verdade, é mais para título ilustrativo e não vai ter grandes complicações, mas eu vou falar um pouquinho. Ele fala quando você está em transe, né? Você tem... que ele riscou aqui, rabiscou as coisas, né? A maior sugestionabilidade quando você está em transe, né? E as ondas cerebrais aqui, elas são mais baixas. E o inverso também é verdadeiro, quando você está... com as ondas cerebrais mais altas, em beta, a sua mente analítica ela está desperta, né? Os criadores dos comerciais, né, eles entendem a melhor maneira de programar a pessoa, né? Então, para você conseguir programar essas pessoas que cuidam, fazem propaganda, elas têm que te levar para o estado de alfa, de beta para alfa, né? Então, olha o que precisa.
que a informação apresentada não seja analisada. Você fala, mas como assim? Olha, a gente tem uma tendência muito forte de querer conversar com as pessoas e passar dados, passar números, coisas que tais, né? E você pode fazer isso? Pode, lógico que você pode. Você vai estar criando autoridade. Mas a questão normalmente, pode reparar, se você tiver alguém que está fanatizado com alguma visão política, com alguma visão religiosa, e a pessoa ela não consegue parar, sentar, ouvir um argumento racional, analítico, legítimo, que ela pode pesquisar até para ver se é verdade ou não. Ela pura e simplesmente vai rejeitar com a emoção dela e vai tentar explicar com a razão, porque as nossas decisões são tomadas pelas emoções. Por isso que é muito fácil manipular as pessoas. Por isso que a gente tem que parar muitas vezes de ficar tão emocionado, né? Quando a gente usa as emoções de forma inadvertida, quando a gente não para analisar as coisas. Então, o que é isso? Parar para analisar? A gente tem que pensar, usar a mente analítica, racional e ficar só na emoção. E aí a gente se prejudica muito porque a gente vira joguete das pessoas, né? Quem faz a propaganda e quer levar você a ter uma ação, uma atitude direcionada para o que a pessoa quer, porque ela quer te vender alguma coisa, quer te vender algum produto, quer te vender uma ideia, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai tentar pegar na emoção, ela vai tentar jogar baixo, jogar sujo. Como é que é jogar sujo? Você, mas sempre é jogar sujo? Não. Se você estiver vendendo uma coisa muito boa, que você sabe que vai ser boa para todo mundo, então é válido. Mas ainda é sujo aquilo que você está utilizando? Eu não sei se é exatamente sujo, mas assim, você pode até acreditar naquilo que você está passando. Mas, por exemplo, o medo. Se você instigar o medo ou o desejo muito forte nas pessoas, é muito mais fácil que elas tomem uma decisão do que se você não suscitar emoção alguma, né? Então daí a pessoa não vai agir. Se ela não tiver emoção, ela não age. Só quando você aperta um botãozinho ali, aperta, né, gira o dial ali da pessoa e ela se sente ali emocionada com algo bastante importante para ela, seja para se defender de alguma coisa que ela julga bem assustadora, né? Ou então algo que ela deseje muito conquistar, então ela tem uma tendência muito maior a tomar uma atitude. E ela pode não tomar aquela atitude num primeiro momento, mas por repetição, por ficar vendo aquilo e acionar várias vezes aquela emoção, uma hora ela vai lá e toma aquela decisão, né? Então, cada vez que a pessoa é exposta ao comercial, a informação aciona as mesmas redes neurais, reforçando ainda mais o mesmo programa, pensamento e crença, né? No fim, quando memorizamos inconscientemente o estímulo, a resposta é automática. Então, você já não pensa muito mais para fazer as coisas, porque você já tem essa rede neural que reconhece, né? Outras situações que aumentam esse poder de decisão, isso aqui a gente já falou, mas aqui ele fala de novo, né? São o choque, o trauma e uma forte reação emocional, né? Então, você leva um susto, por exemplo, né? Então, você é mais sugestionável por aquilo que vem do que se você não tivesse levado um susto por uma situação que você vai passar. Um trauma, né? E muitas pessoas, quando falam do MK Ultra, né? E programas do inferno porque é horrível, né? Não sei se vocês já ouviram falar alguma coisa assim, que eles causam trauma nas crianças ou pessoas adultas para conseguirem fazer inclusive uma dissociação da mente da pessoa, criando 2 em 1, né? Imagina que inferno que é a vida da pessoa quando passa por essas coisas. Então, por isso que é tão importante a gente acessar esses traumas que estão ali no passado. Muita gente que pode ter participado de um programa assim, isso é menos, né? Lógico. Mas que participou e às vezes não se lembra, não chega nem a recordar que passou por isso. Outras pessoas que foram abduzidas e tem dúvidas se foram abduzidas ou não. Ou traumas de infância, né, que as pessoas não têm mais ciência. Você fala, por que não tem ciência? Porque quando existe um trauma, é muito doloroso ficar se recordando daquilo, né? Então, o que a mente faz? Ela coloca no modo automático de esquecimento, para que você não fique se torturando várias e várias vezes pela mesma coisa que aconteceu. Então, ela passa para o inconsciente seu, tá? Então, é por isso que acontece a gente esquecer. E por isso que é muito importante o profissional que ele vá até lá, porque como é que funciona a hipnose? Por regressão. Então, a gente faz a regressão até uma idade, pode ser até no útero, e pode ser para vidas passadas, e pode ser, inclusive, para outras situações mais avançadas, quando a gente fala de quantum healing, mas isso é uma outra conversa. Mas a questão a gente faz essa regressão,
Pega memórias e várias memórias, porque vão se ligando por associações também. E uma reforça a outra. Então a gente vai limpando, ressignificando cada uma dessas memórias para tirar aquele peso emocional e para libertar aquela energia que está bloqueada e te impedindo de fazer vários progressos na sua vida. Né? Então, quando você muda um ponto, você vai mudando vários. Quando você muda uma vida, você muda várias. Quando você muda uma linha temporal, as outras também. Quando você muda o presente, você muda o passado. Você fala, gente, agora enlouqueceu de vez. Né? Bom, vamos pesquisar sobre isso. Quando eu vi a primeira vez, eu achei a coisa mais louca do mundo. Mas não precisa acreditar no que eu estou falando, não. Dê tempo ao tempo. Só pega essa ideia. E aí, quem sabe uma hora vai aclarar, né? Não sei que horas exatamente, né? Da tua vida, da tua jornada, como da minha, mas eu já entendi essa possibilidade, foi difícil entender. Mas eu fui fazendo vários testes ali e comecei a ter um glimpse, tipo assim, uma coisa bem de percepção, que não é tão forte ainda, mas que me mostrou essa possibilidade. Porque a hora que eu vi a primeira vez, eu fiquei enlouquecida. Eu falei, gente, eu tenho que entender isso. Tenho que entender, porque é muito louco, é muito legal. Bom, mas vamos lá. Outras situações que aumentam, isso aqui a gente já leu. Quando alguém é exposto à imagem de uma erupção agressiva de herpes, então aqui ele estava falando, né? Combinada a música e narração de certas... e narração certas para criar um clima agourento ou ameaçador, se sente indisposto, a porta para a mente subconsciente se abre. Então você vê uma coisa assim, que você acha, gente, que medo que dá. Você vê aquela musiquinha de terror, você vê a preocupação da pessoa, você vê o horror que é aquilo, né? E que foi colocado, a gente analisou na terça-feira, de uma forma a causar muito medo e bem piorada da situação da vida real, né? Então a pessoa fica apavorada, né? Vendo, eu posso desenvolver aquilo, então é assim que vai. Mas aqui eu já falei várias coisas, então eu vou para a parte que é importante para vocês, porque eu não li, mas eu estava conversando, né? Então volta na terça-feira, se for o caso. Ele está falando o seguinte, que, o que é uma coisa boa, por exemplo? Você quer fazer uma reprogramação? É muito bom que você faça durante a noite. E aqui ele fala que nas oficinas dele, ele apaga as luzes para usar o caleidoscópio, que logo vocês vão ver do que se trata. E se for assim, você vai ter uma produção aumentada de melatonina, porque a melatonina é um hormônio que ela vai te induzir a ondas alfa e teta, né? Vai te induzir ao sono, a esse estado profundo de relaxamento. Não é tão profundo assim, tem uns que são mais ainda, mas enfim, são os primeiros iniciais. Teta já é excelente. Mas mesmo alfa dá para fazer muita programação e hipnose. Mas enfim, aí você vai ter essa facilidade maior, né? Quando é à noite, porque à noite teu organismo já está se preparando para dormir, né? Teu corpo, essa forma de secretar o tipo adequado de hormônio para te preparar para o sono e para essas ondas irem caindo. Tanto é que, assim, eu sou uma pessoa que tem muito sono à noite, né? Quando bate aquele horário que eu tô acostumada a dormir, eu falo, me entrego. E quando é de manhã, eu já sou mais, assim, de despertar rápido, eu não tenho todo esse sono. Então, também tem essa coisa do relógio biológico, né? Mas, enfim, então ele tá falando assim, que as pessoas que fazem propaganda, elas preferem, né, se ela tiver um orçamento, que ela vai estudar aquele orçamento, fazer tarde da noite, porque você já está com essa predominância de ondas alfa e teta. Então, quando você vê essas propagandas, você já vai de forma muito facilitada, pegar aquela informação e passar para o teu subconsciente. Então, quem está fazendo propaganda gasta menos dinheiro, né? E de manhã é o inverso, porque daí acontece que a gente começa a ter uma produção de serotonina, e a serotonina, ela é aquele hormônio para te despertar, né? Então, aí você vai ter mais ondas betas. Ok. Então, aqui, uma coisa que ele fala, que eu sabia, que ele não ficava assistindo TV, olha que legal, né? Que eu já disse para vocês. Uma boa regra geral, não veja nada na TV ou na internet, nem participe de nenhum tipo de entretenimento que não queira experimentar. Não só antes de dormir, mas nunca, né? Então, assim, não é algo que você quer? Tira da sua vida, não fica assistindo por curiosidade, não. Ai, cara, mas eu quero ver o que está acontecendo. Lê um jornal, vê ali uma matéria, mas não fica se entregando para essas coisas que você não quer. O que mais que a gente tem aqui? Óleos de caleidoscópio fascinados pelo trânsito. Ok, vamos lá. Durante anos estive pensando sobre como somos todos constantemente programados com crenças limitantes. Que é o quê? A gente acreditar que a gente precisa de alguma coisa externa para mudar o que sentimos interiormente, né? E ele fala assim, a publicidade, afinal de contas, é isso.
é uma interminável dependência e consumo de fontes externas para que a gente se sinta feliz ou melhor, né? Então, é uma crença que fica lembrando a gente da separação da totalidade. E isso é incutido pela mídia. Na verdade, a gente não está separado. Ele não fala isso, mas eu estou falando para vocês. A gente não está separado, mas a gente tem a ilusão da separação. Por isso que quando a gente faz, né, essas meditações que ele fala, principalmente aquela que você se separa do ego-referência, se separa dessa identidade ilusória, e aí você fica junto ali no campo, né, de todas as coisas, você sempre está. Não existe um lugar... Tá tudo ao mesmo tempo no mesmo lugar, é a coisa mais louca. Mas você tem a consciência deslocada dessa percepção equivocada e diminuta. E aí você tem a tua percepção alargada na magnitude que a vida é. E você participa da vida de uma forma que você se desliga de uma identidade, mas você sente de forma alargada. Então, essa proposta que ele faz, né? No começo do livro, de uma das meditações mais sublimes que tem aqui, é para que a gente eleve nossa frequência, para que a gente saia do ego-referência, da impossibilidade das coisas e realize o que a gente quer. Aqui tem vários tipos de meditação, que vocês estão vendo que eu estou colocando uma a uma e mais um pouco nessa playlist toda nossa, que ele passa e que ele não passa também, sempre explico quando ele não é coisa que ele está passando, mas que tem a ver com o conteúdo do livro. Né? Para quê? Para que a gente verdadeiramente realize o que a gente tem para realizar. E por que isso é grande? É grande porque quando eu tenho, por exemplo, 21 dias de tela mental que eu passei para vocês, tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Por quê? Porque mais ensinamento vai fazer você ter essa possibilidade. Você fala, cara, mas é infinito. Talvez você não precise de tudo isso. Talvez você já esteja tão convicto e tenha tanta disciplina que menos para você é mais. Talvez você precise, para quebrar aqueles paradigmas seus, tá com reprogramação cada vez melhor sobre aquilo que deve ser feito. Porque daí você vai seguindo os passos e vai, de fato, colocando em prática e acabando com as objeções que você tem, que você não pode ser a sua melhor versão, né? Então, a estratégia simples, quando querem fazer a nossa cabeça para alguma coisa, é despertar os sentimentos inferiores. Esses sentimentos, eles estão nos 3 chakras inferiores, como a gente viu. Quais são? O sentimento de carência, medo, raiva, oposição, preconceito, tristeza e ansiedade. Então, quando você tem tudo isso, você tá ali, quanto mais embaixo você tá, quanto mais tempo você ficar, mais difícil fica para você sair. Então, você tá dependendo de alguém, alguma coisa externa, para te ajudar a sair dessas situações que elas podem, inclusive, se tornar crônica para você, se você não tiver maturidade para reconhecer esses estados e sair deles, né? E aí você, então, acaba abrindo mão do teu poder de escolha e acaba aceitando ajuda de quem te oferece, porque são níveis muito baixos de frequência. Quando você está em níveis maiores, você entende que todo mundo coopera, mas que não há uma dependência, há uma troca, uma cooperação. São níveis diferentes de compreensão, né? Se você mantém um eterno estado de ocupação, está sempre preocupado com emoções de sobrevivência, você nunca tem oportunidade de acreditar em si mesmo. Então imagina que você está ocupado, correndo contra o tempo, sempre preocupado, pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou sobreviver? Então você faz o mínimo com desgaste muito grande, porque isso gasta muito da sua energia e você fica com a tua aura comprometida, né? Por quê? Porque está tudo bloqueado ali dentro de você, nesses chakras inferiores, está consumindo muita energia e não está sendo producente, está sendo para te aniquilar. Então, todo esse poder que nós, seres humanos, temos, a gente está usando a maior parte do tempo contra nós mesmos e contra quem nos cerca, né? Agora, se a gente parar e fazer os exercícios que estão nesse livro aqui, que está tudo sugerido, sugestionado, explicado direitinho nos vídeos, vocês vão ver, não precisa de muito, pode ser um livro só a vida inteira, esse livro aqui já resume tudo. Não precisa ler mais livro? Pode ler o livro que você quiser, tem livros maravilhosos para ir, mas eu estou dizendo que esse aqui é muito bom, fantástico, porque conhecimento está tudo aqui? Não, conhecimento está dentro de você, e esse livro tem o potencial de fazer você, se tiver disciplina e seguir cada um desses vídeos aqui, olhar para dentro de forma constante e reiterada, buscar esse aprimoramento e refazer essa conexão com todo. Mas eu fui desligada? Não, não foi. Mas você não tem ciência dessa ligação. Quando a gente fala refazer, talvez não seja o termo mais adequado, mas ter ciência dessa ligação que já existe. Refazer conscientemente.
porque inconscientemente ela sempre vai existir, não tem como desligar, tá? Então, quer que você saiba, quer não sei a forma melhor para você explicar, essa conexão já existe. Então tá, e se fosse possível desfazer ou reverter essa programação de forma a ter crenças ilimitadas sobre si e sua vida, né? Então, é exatamente isso que fazemos há vários anos, ele fala, as oficinas avançadas, e que eu estou tentando nesse livro aqui, de forma possível, né? Mas que, independente da distância, ele está trazendo conhecimento e a gente está explorando esse conhecimento para fazer isso, né? E ele usa duas ferramentas simples, além das outras ferramentas aqui que a gente está vendo, mas é o caleidoscópio e o Mind... Peraí que eu... Peraí que não tá aqui. Eu perdi aqui. Ai, meu Deus do céu. É que tava no começo aqui, ó, no nome desse capítulo. Cadê? Mind Movies, isso. Desculpa que tinha perdido aqui. Então ele vai falar do caleidoscópio e vai falar do Mind Movies, tá? Do caleidoscópio, ele vai explicar para você aqui nesse capítulo como é que funciona o caleidoscópio e o Mind Movies também. Bom, o caleidoscópio são aquelas imagens que a gente vê quando criança, e o pessoal que consagra ayahuasca, eu consagrei uma única vez na minha vida. Eu acho que eu tive isso, assim. Tive, mas não sei, eu só vou fazer de novo, mas tem muito isso. Que são formas geométricas aleatórias e vivas, né? Que você vê, que você percebe. E aí você não tem como relacionar com nada, mas elas vão criando coisas, né? Então, antes de você ter... você ver e experienciar coisas que são muito vívidas, você está vendo essas imagens, né, que vão ali vendo para você. Por exemplo, se eu faço assim com os olhos, faz, é que agora eu não vou fazer, que senão vai borrar que tem aqui. Mas quando você faz assim, você é capaz de ver essas formas, né? E então você pode fazer um teste, mas não esfrega muito rápido não, porque tem gente que fala que descola a retina, pelo símbolo não, né? Então é bom a gente ter cuidado. Bom, que mais aqui? Então, o caleidoscópio seria para preparar, não necessariamente a gente precisa dele, mas o caleidoscópio seria para a gente já entrar em frequências mais aprofundadas de alfa e teta. E aí depois o Mind Movies é um filme que você vai fazer com as imagens que você quer. E hoje com a tecnologia a gente pode fazer isso e muito mais, tá bom? Bom, eu vou explicar mais na outra semana, aqui já foi suficiente para o vídeo não ficar tão grande e a gente conseguiu falar muita coisa. Então, eu acredito que a gente vai conseguir, sim, na outra semana, terminar esse capítulo, talvez até começar outro, mas isso acho que eu tô querendo demais. Uma coisa que eu falo para vocês fazerem agora, para outra semana, senta, escreve coisas que você quer. Imagina como você vai fazer um quadro do futuro. Isso, quando falaram do segredo, era muito forte, né? E aí a gente até explica melhor por que ele funciona, mas é por repetição, como a gente viu nas propagandas. É uma forma da gente entrar naquela emoção e tá vendo sempre, tá sempre em contato com aquilo. Isso é muito importante, tá? Para que algo se realize. Se quem faz a propaganda pensa nisso, por que nós não criamos a própria propaganda, que é o que ele vai se propor com o Mind Movies? Para a gente fazer o nosso Mind Movies, eu vou explicar para você poder fazer o seu. Então, a tarefa que você tem de casa aqui é que você faça uma lista com as coisas, como que você quer que sua vida seja, tá? É isso. Mas não vou pensar no quê? No que você quiser. Quer fazer um item só, faz. Quer fazer vários, faz. Eu colocaria vários ali. Tem gente que fala para fazer um de cada vez, mas quando fala no Mind Movies, eu acho que eu quero ver como minha vida vai estar em todos os aspectos. E aqui ele não fala para fazer separado, não. É quando a gente está falando tela mental e Mind Movies, tá? Então, colocar todos os aspectos de como você quer que sua vida esteja, tá bom? Ou então algo que é importante você alcançar, depois você faz outro. É a gosto do freguês. Ai, Carla, quero pensar nesse momento na parte financeira, quero conquistar tanto, junto com a realização do meu propósito. Então, vai lá e faz tudo isso, tá? E escreve, depois você me conta o que você escreveu, se você quiser contar, se não quiser, não precisa. A questão aqui é importante que você pegue papel e caneta ou abra o teu arquivo ali, o teu computador, escreve tudo isso certinho e depois a gente, na semana que vem, vai voltar a isso e vai explicar certinho como é que você vai produzir, você já vai ter o roteiro, e como é que você vai produzir o seu Mind Movies e o caleidoscópio ou outra solução junto com o Mind Movies, tá bom? Um beijo pra você, a gente se vê, a gente se fala na próxima semana e bom feriado!